Se incomodar, vocês avisam se estiver muito alto, tá bom? Ok. O princípio vital, tão comentado em O Livro dos Espíritos, nasce, como ele mesmo afirma, do fluido universal, que se transforma criando aspectos diferentes de acordo com as mais variadas necessidades. Ele toma características múltiplas de conformidade com o corpo onde passa a atuar. Já falamos alhures da sua relevância ao contato com a matéria, sensibilizando-a desde quando esta se encontre amadurecida para tal empreendimento, o de demonstrar vida na feição da própria vida. Ele não faz isso por si só, por faltar-lhe a inteligência capaz de programar os fatos nas linhas da harmonia. Os espíritos de alta hierarquia espiritual dedicados à cocriação, almas altamente sábias, comandam essa explosão de vida dentro dos preâmbulos traçados pela inteligência divina e soberana. Nada se faz por acaso na construção universal. Tudo é planejado e seguido por inteligências superiores que assistem e comandam os fenômenos da natureza, a que chamamos de evolução, e que o progresso nos faz crer como sendo o despertamento espiritual das coisas e dos homens, senão dos espíritos livres da matéria pesada. Ainda temos muito que aprender na escola da vida. Por enquanto, estamos balbuciando as primeiras letras do alfabeto universal. Mesmo aquele que sabe mais, descobre logo que pouco sabe a respeito da vida, ou mesmo do próprio corpo que lhe serve de instrumento. Os maiores cientistas do mundo que conhecem a biologia na Terra, professores de alta qualidade nas universidades, que ensinam aos seus alunos com a empáfia dos doutores da lei, sofrem todos os tipos de enfermidades orgânicas, por desrespeitarem as próprias leis biológicas da harmonia que sustentam e dão vida ao complexo humano. Enquanto a humanidade confiar somente em pílulas, injeções e xaropes, ela continuará doente, porque todos os meios de equilíbrio orgânico e psíquico estão ao alcance das mãos, na natureza e dentro de cada um, no seu íntimo, esperando o despertamento da criatura no que tange à sua própria felicidade. Esse princípio vital que se afiniza no mundo interatômico do organismo empresta-lhe movimentos ritmados. É o mesmo, como sendo força magnética em abundância, espraiada no universo, captada pela mente adestrada neste campo do saber, e que poderá ser usada para o equilíbrio e a paz de todas as criaturas, como também é usada por mentes desequilibradas para a desarmonia na feitura de guerras permanentes. Contudo, cada um responde pelo que faz dessas bênçãos de Deus. É bom que se saiba que esse agente vital sempre se modifica de acordo com o lugar, as intenções e o caráter do corpo que ocupa. Nunca é o mesmo frente às variadas circunstâncias. A transformação é lei universal em todos os mundos e em todos os reinos. No corpo humano, essa força vital, tornamos a dizer, é a intermediária entre a matéria e o espírito imortal. Ela sensibiliza e o espírito comanda. Ela movimenta e o espírito dá expressão. Ela prepara todos os canais do corpo e o espírito fala demonstrando a razão, o saber e o amor. O princípio vital igualmente cresce, acompanha a evolução do corpo e da alma e serve nos dois planos da vida, para que os homens que moram na terra reconheçam a verdade dos céus e se preparem para o inevitável, que é o renascimento e a volta para o lugar de onde vieram. Mamma mia, que mensagem maravilhosa! Gente, eu adorei o princípio vital, tá? Achei ele, assim, algo supimpa. O Livro dos Espíritos, a pergunta como é que é? A pergunta falava assim: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? E o Miramês vem explicar.
princípio vital nasce do fluido universal, né? Mas ele se afiniza com os corpos a nível interatômico, onde ele vai, então, criar a sua influência. Mas ele fala de uma forma aqui que o princípio vital não está preso a nenhum corpo específico, ele cria um elo de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Tanto é que aqui, ao final, ele explica essa ligação dizendo que essa força vital, que é uma intermediária entre a matéria e o espírito imortal, ela cria possibilidade. Quando ela sensibiliza o corpo, ela permite que o espírito comande o corpo. Então, vamos supor assim, o que me veio na cabeça é a imagem daquelas marionetes que você vai mexendo assim os pauzinhos e tem os fios que ela levanta o bracinho, levanta a perninha, dança, né? Vamos dizer, os fios seria esse princípio vital, que o espírito vai mexendo e o corpinho vai movimentando. Ela diz isso, que a força vital sensibiliza a matéria, criando o movimento, e o espírito dá a expressão desse movimento. Como a dizer que não adianta apenas movimentar. E me vem na memória, assim, o rabinho da lagartixa. E quando a gente corta, ele movimenta sozinho, mas ele movimenta sem uma finalidade. Ele simplesmente pula, né? A finalidade, a direção, quem dá é o espírito. Quem permite o movimento é o princípio vital, mas quem dá a direção, a finalidade, para onde ele vai, é o espírito, porque o espírito tem a inteligência. Aqui ele fala, esse princípio vital, ele prepara os canais do corpo, mas é o espírito que fala, porque está no espírito a razão, o saber e o amor. É muito interessante isso, porque a gente tem que separar uma coisa da outra. O que dá movimento não tem inteligência, e aqui ele fala claramente isso. Cadê a frase que ele diz? Ele não faz isso por si só, porque falta a inteligência capaz de programar os fatos. Então, o princípio vital permite tudo acontecer, mas ele não dirige, que não tem a razão para isso. E a outra coisa que eu achei muito interessante ele dizer, que esse princípio vital sensibiliza a matéria, né? Mas ele sensibiliza a matéria que já está amadurecida para tal empreendimento. Ou seja, se a gente pegar o princípio vital, e isso deve ocorrer, porque ele está na natureza também, aqui diz, que ele está na natureza disperso em todos os ambientes. Se a gente pegar o princípio vital e encostar ele na pedra, nem por isso a pedra vai mexer, porque a pedra não está amadurecida para isso. Então, vejam só como é uma coisa interessante. Ele cria um movimento na matéria que já está amadurecida para tal. Porque a evolução, como o Kardec ensina para a gente, que a evolução começa na pedra e ela vem passando por todos os reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Essa evolução da matéria, aonde o princípio vital unido à matéria também está fazendo o mesmo caminho evolutivo, mas existem degraus. Não é possível dar saltos e nem acontecer aquilo que a matéria ainda não está amadurecida para fazer. Ou o espírito também. Se ele não tiver amadurecido, o fenômeno, o fato não acontece. Achei muito interessante isso. Falando aqui especificamente da parte material do princípio vital, né? Mas eu achei assim, muito bonito também, porque ele fala mais, né? Ele vem falando que tudo isso acontece segundo uma programação feita anteriormente por quem? Pelo nosso Criador, por Deus. E essa programação que é anterior, é uma programação, uma linha de programação que rege todas as coisas, e ela é ampla, né? Foi isso que eu entendi, que ela abarca tudo que existe. Mas existem os
engenheiros de Deus, né? Os engenheiros siderais, espíritos altamente evoluídos que cumprem a ordem de Deus, fazendo com que as coisas aconteçam de acordo com o que Deus programou. Eles trabalham no pequeno, né? Eles pegam aquela ordem maior, que é uma coisa grande, que rege tudo, uma lei maior, e vão trazendo essa lei para que ela aconteça no pequenininho, no dia a dia, nas pessoas, nos animais, fazendo com que esse fluido vital trabalhe dentro daquilo que Deus programou, na nossa linha evolutiva. Olha, dentro dos preâmbulos traçados pela inteligência divina e soberana, inteligências altamente sábias que comandam essa explosão de vida. É maravilhoso isso. Tudo é planejado, nada é por acaso, os fenômenos da natureza, é tudo um chamado para a evolução que a gente tem que passar, né? Um despertamento espiritual que vai acontecendo nas coisas e também nos homens. Muito bonito. Outra coisa muito interessante aqui, quando ele fala do saber. Mesmo aquele que mais sabe, descobre logo que pouco sabe a respeito da vida. Os maiores cientistas que conhecem toda a biologia da Terra, professores de alta qualidade nas maiores universidades, que ensinam os alunos como sendo o próprio dono do saber, todos eles têm as enfermidades orgânicas. Ou seja, o saber deles é bem pequeno, perto da grandiosidade do universo, da criação e do que Deus permite para nós. Ele permite, a gente não alcança porque a gente não sabe, né? E não sabemos nós que estamos aqui nessa luta infinita por aprender alguma coisa, e não sabem aqueles que já pensam que sabem também. Porque ele diz uma coisa muito importante. Descobre logo que pouco sabe. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe aquilo que falta a gente saber, né? Isso é muito legal e faz a gente descer do salto, né? Desce do saltinho, fica no chão quietinho, vai devagarinho, para você conseguir fazer realmente um pouquinho de progresso real. Porque o progresso ilusório não leva a gente para lugar nenhum, não traz sabedoria. O saber não traz sabedoria, se ele vier sozinho. Ele precisa saber, precisa vir junto com o amor para ir despertando a sabedoria e abrindo os nossos canais para a gente enxergar aquilo que está além do óbvio ou do material, do palpável. A gente se prende muito àquilo que a gente consegue materializar na nossa compreensão. Basta a gente pensar como que a gente pensa Deus. Deus é tão difícil da gente pensar o que é Deus, porque a gente não consegue materializar a imagem dentro da nossa cabeça. Então, a gente fica afastado dele por não conseguir. E o caminho para isso, o livro está dizendo desde o início, é o amor. Ou seja, o caminho, a portinha, a chave é o sentimento. É o sentimento que abre essa portinha. E aqui ele está dizendo que, mesmo você conhecendo tudo, conhecendo toda a biologia da Terra, se você não conhecer as leis biológicas da harmonia criada por Deus, você vai ser sempre um doente. E ele entra nesse campo, mostrando para a gente a questão da doença. E todas essas forças, todas essas energias, elas existem na natureza. Olha que coisa importante, estão ao alcance das nossas mãos, tanto na natureza quanto dentro de cada um de nós, esperando a gente despertar para conseguir utilizar tudo isso em nosso próprio favor. E é por isso, por não usar tudo a nosso próprio favor, por não ter esse despertamento, que a gente continua doente, toda hora tomando as pílulas, injeções, xaropes, vacinas e o diabo a quatro, que a gente acredita mais nisso do que na nossa harmonia, né? Na harmonia que a gente mesmo pode construir, independente do que está fora, porque a harmonia não vem de fora. Não existe pílula que dá harmonia para a gente. Existe. Os remédios, por exemplo, que são remédios
Esses remédios controlados que ajudam a gente a dormir melhor, a diminuir a ansiedade, a ter mais calma, eles são remédios que nos desligam alguns sensores, de uma forma que a gente fica, às vezes, meio, não seria o termo, a gente fica meio aéreo, né? E estando meio aéreo, a gente enfrenta melhor aquela dificuldade da ansiedade, Ok, são remédios bons, mas não é o ideal do que a gente realmente busca, porque a serenidade é diferente. A serenidade não mantém a gente aéreo. É uma tranquilidade inalterável, independente do que vem de fora. É um pouco diferente, não é um pouco diferente? E o remédio não dá isso, ele não tem esse poder. Como também não tem o poder de equilibrar os micro-organismos que fazem parte da nossa vida e que, às vezes, por falta de equilíbrio, excesso de uma coisa ou de outra, ou falta de alguma coisa, criam infecções, criam, às vezes, outras reações autoimunes. O remédio não tem o poder. Tanto que você dá remédio para uma coisa, ele ataca a outra. Ele equilibra de um lado e desequilibra do outro. Ele não tem esse poder de criar o equilíbrio que ele diz aqui, para a gente buscar esse equilíbrio que ele está ao alcance das nossas mãos. Olha que coisa importante. É um equilíbrio orgânico e psíquico. Não acontece o equilíbrio pleno se ele acontecer só na esfera orgânica, não acontece o equilíbrio pleno se ele acontecer só na esfera psíquica. Ele é orgânico e psíquico, mas ele está ao alcance das nossas mãos, na natureza e dentro de cada um de nós. Isso é tudo, gente, porque aqui ele fala que isso aqui está nessa força vital que nos habita e que a gente tem o poder de alcançar. Maravilhoso, maravilhoso. E tem mais coisa que eu vou parar de falar, senão eu só falo tudo e não deixo nada para ninguém. Mas tem mais coisa aqui, hein? O mau uso do equilíbrio vital, por exemplo, mas não vou nem falar. Vou deixar para outra pessoa. Quem gostaria muito de falar, se rir, é culpado, vai falar. Então, quem riu, Rogério, você é sempre o culpado. O Cris, você não ri, Sandra. a próxima. A Cris é a próxima. Você passa para a Cris. Estou rindo do Rogério. Vamos lá. Obrigado, viu, Sandra? Ô, Sandra, mas você já explicou muito bem. Foi assim, você fez um catado que deu para a gente ter uma noção muito boa. Eu tinha separado dos doutores lá sobre o conhecimento que eles têm, mas também cai ainda no erro, né? Mas e tem uma parte que eu achei interessante que ele fala aqui embaixo, talvez você já até citou, que a transformação é lei universal. Eu vou falar no sentido material nosso mesmo. Querendo ou não, nós temos um caminho para ser trilhado e nós podemos desviar para o lugar que a gente quiser, da maneira que a gente quiser, que pelo amor, pela dor, nós vamos ter que passar por ele. Nós vamos ter que passar por ele para chegar até onde a gente tem que chegar. E muitas vezes a gente não lembra disso. Por isso, esse detalhe dos conhecedores ali de todas as infecções e tudo mais, e acabam se contaminando também, né? Que eles falaram dos professores e tudo mais. Eu penso que quando a gente passar a desenvolver e ter conhecimento de todas as potencialidades que nós temos e passar a trabalhar isso tudo, que é o que você citou dos remédios, né, Sandra? Que ele fala ali. Que enquanto a gente achar que só pílula tira a dor de cabeça, que só pílula tira a dor de não sei aonde, ou a doença, nós não vamos passar a tentar se corrigir mais. Porque isso tudo está no... Pelo menos para mim, eu entendi assim também, e no meu caso, está no meu desequilíbrio muitas dores que eu sinto. O estômago, a cabeça e tudo mais, é tudo um desequilíbrio assim, espiritual, vou dizer assim, que reflete na minha matéria, falando que algo está errado e que eu preciso melhorar. Então, quando eu desenvolver um pouco mais de amor em mim e ver as coisas diferentes,
e saber que eu posso mudar muita coisa em mim através do meu pensamento, aí tá a chave, igual a mensagem que colocar no Zap lá. A vacina é você mesmo. É claro que a gente não tem condições ainda de fazer tudo isso. Eu falo, estou dizendo para mim que tem muita gente tão simples no mundo. Simples, eu digo, de ignorância de conhecimento, como eu, que não tenho tanto conhecimento, mas essas pessoas têm uma paz, são tão evoluídas espiritualmente, tem uma bondade, um amor que ela dá, que ela doa só de falar e de olhar, que o olho deles e delas chega até a brilhar. Então, o jeito que ela fala, ela te acalma, ela te transmite paz. Ela fica em paz e vai viver. Eu brinco às vezes com as pessoas, eu com meu irmão, às vezes eu brinco que essas pessoas vão viver 20 anos a mais que a gente, né? Mas não é porque ela é calma, é porque ela desenvolveu isso dentro dela já, e ela sabe manipular o remédio que ela precisa para ela se manter o corpo mais, com mais saúde, né? E a mente também, né? Os bons pensamentos e tudo mais. Eu acho, é um pouquinho que eu captei ali, Sandra. Eu vou passar para o Jorge falar. Não sei se o tempo vai dar, qualquer coisa reinicia, né? Tem 4 minutos e pouco ainda. Vou tentar ser breve, né? Que o tema é muito interessante, está sempre presente, né, nas nossas leituras. Mas chama bastante atenção para isso, né? Que você tá intimamente ligado ao fluido universal e remete às forças magnéticas, né? Que está no comando de tudo por uma força inteligente superior. Então, eu destaquei um ponto aqui que chamou a atenção, que deixa eu falar, né, da questão dos medicamentos, dos remédios, vamos dizer assim, de maneira geral. E bate muito nessa tecla de que não é somente isso que vai resolver. Na verdade, o problema está muito mais próximo de nós do que imaginamos, né? É que conhecer o nosso interior, ou seja, aquela famosa reforma íntima. E muitos infortúnios que encontramos pela vida está dentro de nós mesmos. É só trabalhar melhor o nosso interior, o nosso coração, e transformar ele como um instrumento de cultivo do amor, da caridade e da humildade. Porque a partir desse momento, se você consegue fazer essa transformação, você consegue melhorar muita coisa na vida. Muitos infortúnios nossos estão intimamente ligados ao nosso próprio interior. E às vezes não percebemos, às vezes ficamos nos medicando com remédios de toda a natureza para perturbações mentais, barulho na cabeça, tormento noturno, não consegue dormir à noite. E o problema é tão simples, pertinho, né? Uma reflexão conosco mesmo e procurar nos fortalecermos com os ensinamentos que nos são passados, nos harmonizarmos. Às vezes, uma simples oração antes de se repousar, uma conexão com o nosso Criador ou com os nossos mentores espirituais antes de repousar, pode nos permitir um sono tranquilo, sem tormentos, né? E esses são alguns exemplos de coisas que podemos fazer conosco mesmos, ao invés de nos entupirmos com medicamentos. Muitas vezes nos deparamos com situações que pessoas passam a tomar medicamentos por uma longa etapa da vida. Aliás, isso teve até experiência na familiar mesmo, uma tia nossa. Ela passou por longos anos se medicando conforme a orientação médica. Depois de muito tempo, um médico concluiu que, na verdade, o que estava causando todo o transtorno dela eram os próprios medicamentos. Foi só tirar os medicamentos, ela melhorou. Ela virou outra pessoa. Então, nem sempre os medicamentos, a solução médica é necessária, faz parte desse nosso processo na vida material. Mas muitas coisas que acontecem na vida dependem de nós mesmos, de nos conhecermos melhor, de nos trabalharmos melhor as ferramentas que nós temos dentro de nós mesmos.
né? Nesse sentido. Mas tem uma parte aqui que me chamou a atenção também, que é essa questão da... Tem um minuto só. Essa questão dessa força magnética, ela está tanto para um lado positivo quanto para um negativo. Então, ela pode fazer conexões boas, positivas, que nos engrandece, nos fortalece, nos faz evoluir, como pode se conectar com aquelas forças, com aqueles espíritos desequilibrados que tentam nos desarmonizar. E não é incomum nos depararmos com situações de predomínio dessas mentes perturbadas que acabam invadindo o ambiente e desequilibrando toda uma família, todo um ambiente. E que isso se dá justamente porque aquela famosa frase que se diz, né, nas leituras espíritas, relaxamos a guarda. Nós deixamos, por exemplo, aquela prática de